Eu resolvi fazer essa aula bônus com vocês, compartilhar um pouco do meu aprendizado que eu tive com os esportes. Alguns de vocês que me acompanham aí nas redes sociais devem saber que eu sou corredor. Eu faço corrida de rua e minha prova é meia maratona, 21 quilômetros. Aí eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês e do que eu aprendi com o esporte, com a corrida de rua, na verdade, né, especificamente. Bom, eu fui buscar a corrida porque eu sempre pratiquei esporte, mas nada muito profissional, e nos últimos anos da minha vida tinha parado e estava começando a sentir os sintomas de sedentarismo. Fui atrás da corrida, via muita gente correndo, minha esposa me incentivou, já corria, alguns amigos. Fui atrás, mas sem maiores objetivos, né? Mas já contratei um professor para que ele me ensinasse, sempre dei muito valor aos experts. Então, quando fui começar, por saber que era um esporte também de alto impacto, em termos de joelhos, articulações, coluna, então já decidi me cercar de um especialista. E aí ele começou a me passar treino, eu não gostava muito, nunca gostei muito de correr, mas com o tempo fui sentindo os resultados, fui gostando da corrida e fui vendo que era muito bom para mim, não em termos de saúde física, né, aquela questão de perder peso e tal, mas mentalmente era muito bom também, ajustou os pensamentos, o foco. E aí fui me interessando mais pela corrida, fui fazendo algumas provas de rua, etc. Fui gostando, fui aprofundando um pouco na corrida e quando eu vi tinha me colocado um objetivo de correr uma meia maratona, né? E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu já corri 3 meias maratonas e isso que para mim, quando eu comecei, e na verdade quando eu coloquei esse objetivo para mim, era algo meio louco assim, meio bastante distante da minha realidade, nunca achei que fosse conseguir, mas como eu tenho essa questão de ser um pouco arriscador nas coisas da minha vida, eu arrisco um pouco e coloco metas que são desafiadoras. Quando o professor propôs, eu resolvi aceitar, achei que ia ser loucura da minha parte, pensei muito que não ia conseguir e acabei conseguindo. Mas por que eu estou contando isso para vocês e o que eu quero transmitir para vocês, na verdade? O que essa meta, a consecução dessa meta me trouxe de aprendizado? A primeira de todas é o grande poder de você ter uma meta, né? Provavelmente, se você está fazendo esse curso aqui comigo, você já tem uma meta ou muito definida, ou ainda não tão definida, um pouco nebulosa. E aí eu te falo, é muito importante que você tenha uma meta específica. A minha meta aqui, você já deve saber, que é ser o maior advogado de startups do Brasil e criar junto comigo uma comunidade de pessoas como você, que são especialistas em startup, que eu gosto de chamar de doutores de startups, junto comigo, né? Então essa é a minha meta. Mas como fazer isso? Colocar uma meta dessa na sua profissão ou correr 21 quilômetros é algo que muitas vezes vai parecer muito distante. Então você pode estar querendo também ser o maior ou a maior advogado de startups do Brasil, não tem problema nenhum, vou ficar muito feliz com isso. Ou maior da sua região, ou simplesmente uma meta financeira, enfim, não importa. Isso vai muito de acordo com o que você quer para a sua vida e o que você quer em termos de valores dentro de você. Mas o importante é que você tenha essa meta. E ela pode ser grandiosa, não tem problema. O segundo ponto é que você tem que ter maneiras de transformar essa meta meio sonhadora em pequenos objetivos concretos. No meu caso, o que foram? Pequenos treinos e pequenas provas, ou seja, eu treinava 3 vezes por semana, né? Se você parar para pensar, olhar para uma semana, por um mês, treinos de 30, 40, 50 minutos, 1h30, eles passam a ser mais factíveis do que simplesmente sair correndo uma corrida de 21 km quando você não corria nem 5. Né? Então, transformar essa meta grandiosa em pequenos objetivos concretos e realizáveis. Pessoal, é muito importante isso de você ter pequenos objetivos diários ou semanais, coisas pequenas que vão te levar à sua meta grande. Porque é o seguinte, pensa no treino de uma meia maratona. Quando eu comecei a correr, eu não estava com objetivo nenhum. Eu fui correr simplesmente por correr. E para encaixar no meu dia, eu tinha que correr muito cedo, de manhã, 5h30 da manhã. Pensa você acordando 5h30 da manhã, a sua cabeça, o seu sono, o seu cérebro querendo te colocar na cama. É muito fácil que você fale assim, eu não vou treinar hoje não, vou treinar amanhã, eu vou treinar de noite quando eu chegar em casa. E é óbvio que isso nunca acontecia. Quando eu coloquei um objetivo, uma grande meta, e esse objetivo foi decomposto em pequenas metas de treinos 3 vezes a semana,
ficava muito mais fácil eu levantar para cumprir aquele pequeno objetivo, porque eu tinha um sonho, eu tinha uma meta grande. Falar assim, não, eu tenho que acordar às 5h30, eu tenho que fazer esse treino específico de hoje que o professor passou para mim, porque se eu não fizer, eu simplesmente não vou conseguir atingir aquele meu objetivo. Então, quando você tem a meta grande e os objetivos pequenos, fica muito mais fácil de você se convencer a fazer esse sacrifício, porque você tem algo em mente. E eu falo sacrifício porque muitas pessoas, quando veem você estudando, ou alguém que esteja fazendo uma dieta, no meu caso, claro que eu tenho que ter uma alimentação mais controlada, ou evitando ficar acordado até de madrugada porque tinha um treino no dia seguinte, muitas pessoas em volta ao meu redor começavam até a me zoar, pô, mas você está ficando muito obcecado, está ficando muito xiita, muito radical, né? Eu falei assim, cara, não, eu tenho um objetivo. Né? E isso para mim não é um sacrifício, porque atingir meu objetivo é meu sonho, vai fazer muito bem para mim. Então não é um sacrifício eu acordar mais 5h30 da manhã, porque agora eu tenho um sonho em mente. Assim como para você, não vai mais ser um sacrifício você estudar meia hora a 1 hora por dia. Agora você estabeleceu o seu sonho, você estabeleceu o seu objetivo. Então você vai fazer isso que antes era um sacrifício, você vai fazer pensando lá na frente. Não, eu tenho que fazer isso porque isso faz parte do passo a passo para que eu atinja aquela minha meta maior. Isso vai facilitar demais para você esses pequenos objetivos diários ou semanais. Para fazer isso, um terceiro ponto é você ter alguém que seja um professor, alguém que seja um expert, alguém que seja um coach, alguém que seja um mentor seu. Eu imagino que aqui eu esteja fazendo um pouco desse papel para você e fico muito feliz se realmente estiver fazendo. Para isso, você pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais ou por qualquer outras formas, porque, na verdade, não é uma questão de alguém que saiba ensinando para alguém que não saiba. É apenas alguém que já percorreu um caminho. Então, meu professor é um cara que faz Ironman, é campeão brasileiro de Ironman, compete nos melhores Ironman do mundo. Né? Então, é um cara que está muito à frente. Correr meia maratona para ele é um treininho tranquilo de final de semana. Quando você tem esse mentor, ele já percorreu esse caminho, fica muito mais fácil do que você descobrir esse caminho sozinho. Né? Então essa é outra dica também que eu posso te dar, que a questão do esporte me trouxe. Tá? A outra questão é você se envolver em uma comunidade. Quando você começa a correr, você começa a participar de prova, você começa a seguir pessoas no Instagram, você começa a meio que só falar disso. Isso te traz um conhecimento e um incentivo muito bacana, né? Então, faça isso para a sua advocacia também. Comece a seguir pessoas, já te dei dicas de pessoas a seguir, né? Comece a viver, a respirar esse ecossistema, porque isso vai te trazer muito conhecimento e muito incentivo para que você possa seguir no seu caminho. Porque como correr uma meia maratona é difícil, provavelmente o caminho que você está seguindo, a meta que você está traçando é muito difícil também. E essa ideia de você transformar esse grande objetivo em pequenas metas é justamente para que a gente consiga fazer isso pouco a pouco. Ter um professor vai te ajudar também, porque ele vai te indicar caminho, você vai buscar atalhos no bom sentido, porque ele já percorreu, ele já cometeu erros, então ele vai te dizer erros a não cometer. Ter a comunidade em volta de você vai te ajudar com incentivo, vai te ajudar também com essa questão dos erros. Ah, eu já fiz isso, não faz assim, faz assado. Compra o tênis tal ou compra o curso tal, né? Compra o livro tal, não compra o livro tal, não compra o curso tal. Então isso também vai te ajudar no incentivo e no conhecimento. Outra coisa que é muito importante são os chamados milestones, ou seja, pequenas pequenas provas no caso da corrida, a serem comemoradas. Então, meu objetivo era correr 21 quilômetros, eu fui me inscrever em provas de 10 quilômetros. E para mim já era um objetivo difícil, né? E eu não esqueço da minha primeira prova de 10 quilômetros, que eu completei num tempo altíssimo, nunca tinha feito 10 quilômetros, passei 2 semanas com o corpo inteiro doendo, né? Com dor de cabeça, cheguei mal, etc. Mas aquilo, apesar da forma como foi assim, hoje eu olho para trás, foi muito ruim, mas para mim foi um grande objetivo já dentro da minha caminhada e eu fui comemorar. Caramba, eu nunca achei que eu fosse correr 10 quilômetros. Tudo bem, a minha meta é 21, mas correr 10 já é um marco na minha trajetória. Eu já posso ver que eu avancei. Então, estabeleça para você, dentro desse ritmo aqui, pequenas metas, pequenos milestones, que quando você atingir, você vai comemorar. Eu não sei qual é o milestone que você vai ter aí, fechar um cliente, fechar um faturamento, um valor, um número, quantidade de clientes, mas é importante que você as tenha para que você possa comemorar. Isso é uma forma de você ver o seu progresso e se incentivar. Bom,
Ainda pode parecer que está muito, né? 10 para 21 quilômetros, mas eu olho para trás também e vejo que eu já percorri uma grande distância. Sair de 5 para 10 é dobrar a distância que eu estava correndo. Então isso é muito importante também. E aí, quando eu fiz a minha primeira maratona, eu entendi algo que muitas pessoas falavam para mim, muitas pessoas falavam da comunidade para mim. Eles falavam o seguinte: não é difícil você correr os 21 quilômetros no dia da prova. O difícil é você treinar 6 meses, 1 ano antes e ter a disciplina de treinar. Porque quando você segue o planejamento que aquele professor, aquele expert falou para você e você segue disciplinarmente, você chega num caminho, você percorre um caminho que você sabe, que você tem a certeza que o resultado é aquele. Então, quando eu fui correr a minha meia maratona, por exemplo, eu passei por muita dificuldade e tudo, mas eu consegui completar porque eu sabia exatamente o que ia acontecer, porque eu já tinha treinado, isso tinha me dado muita confiança, então eu consegui atingir aquele objetivo, que 2 anos antes era um objetivo muito distante, quase impossível para mim, mas que com treino, com professor, com método, com comunidade, eu consegui atingir e hoje eu transformo isso para a minha advocacia, acho que você pode implementar para você. Siga essas dicas que eu acho que vai ser muito importante na sua advocacia